Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre um importante pensador e também revolucionário do século XX, comecinho do século XX. Me refiro ao Lenin, que nasce em 1870 e vem a falecer em 1924. Ele nasce no Império Russo, então ele é um russo. E quando ele já falece na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criada por ele, junto com mais alguns, mas basicamente por ele. Vamos falar nesse vídeo da sua vida e das suas principais obras. Estaremos, portanto, falando da Revolução de Outubro de 1917, a Revolução Russa. O Lenin, ele é proveniente da classe média alta na Rússia. Também podemos chamar de pequena nobreza. O seu pai, ele é um alto burocrata do governo. Já a sua mãe atua como professora. Então eles tinham um padrão de vida muito bom. Até que ocorrem duas coisas. Uma, o pai vem a falecer. E a segunda, o irmão mais velho do Lenin, ele se envolve com a política revolucionária e, junto com outros, tenta assassinar o czar. Tá? E essa tentativa de assassinar o czar, que é o imperador da Rússia, não? Ele tem resultados catastróficos para a família do Lenin. Leva esta ao total isolamento social e também a sérias dificuldades financeiras. Foi o falecimento do pai e o irmão, que foi preso, condenado e enforcado por tentar assassinar o imperador, o czar. E depois o Lenin, cabe destacar também, ele se casa com Nadia Krupskaya, tá? E não teve filhos desse relacionamento. O Lenin, ele foi escritor, advogado, político e, claro está, líder revolucionário, bolchevique. Tá? Após a morte do irmão, no entanto, é que ele começa a se envolver mais ativamente em atividades políticas. Tá? Antes, ele tinha um interesse mais teórico. E ele vem a se filiar a um partido político, o Partido Operário Social Democrata Russo, conhecido pela sigla POSDR, que no ano de 1903, esse partido ele vai rachar ao meio. Ele vai rachar entre os mencheviques e os bolcheviques, esses últimos liderados por Lenin. Veja, os bolcheviques eram bem mais radicais. Eles queriam uma revolução armada contra o governo. Tanto os mencheviques, tanto os bolcheviques, eles defendiam as ideias do Karl Marx sobre o socialismo, o comunismo, queriam transformar a sociedade, mas de modos diferentes. Os mencheviques eram mais fiéis à letra de Marx e entendiam que primeiro a sociedade precisava ser industrializar, havia necessidade do crescimento de uma burguesia, de um proletariado, para que somente depois, de forma quase que natural, ocorresse uma revolução do proletariado. Mas os bolcheviques não. Eles acreditavam que podiam forçar esta revolução por meio de armas, mesmo que não houvesse um proletariado grande. No caso da Rússia, quando ocorreu a Revolução de Outubro, 80% da população, ou mais, estava nos campos. Eram agricultores, camponeses. Haviam poucos proletários e poucos burgueses. Estava ainda em crescimento industrial este país. Olha, mencheviques, se você for buscar uma tradução mais literal, significa minoria em português. Mas isso não quer dizer que eles fossem uma minoria numérica sempre. Quando em 1903 há o racha, com certeza os mencheviques eram a maioria. Os bolcheviques eram uma minoria radical. Então, no decorrer do tempo, o número de pessoas em um ou outro grupo, mencheviques ou bolcheviques, vai variando. Claro que quando os bolcheviques tomam o poder,
tá? Todos tendem o bolchevique, até porque não havia mais espaço para você ser menchevique, a não ser que você se opusesse ao governo, inclusive de modo revolucionário, modo armado, como o Exército Branco o fez. Mas já vamos chegar lá. Tá? Em 1905, você tem, liderado por um padre da Igreja Ortodoxa Russa, uma grande passeata em São Petersburgo até o Palácio do Governo. Eles queriam levar reivindicações sociais para o czar, sobre as condições precárias em que estavam as pessoas na Rússia. Só que esta passeata pacífica de 1905 foi repelida a tiros, várias pessoas morreram. E isso teve um marco, tá? Foi um marco importante dentro desse processo revolucionário da Rússia. Tá? Esse fuzilamento de pessoas inocentes que estavam em uma marcha liderada por um padre. Aí no ano de 1917, veja, de 14 a 18, nós temos a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entrou ao lado da França e também da Inglaterra contra a Alemanha, a Áustria, a Hungria. E a Rússia não estava preparada para a guerra. Seu exército não tinha os mesmos recursos tecnológicos dos demais exércitos. Então teve muitas baixas, muitas perdas e acabou gerando muita insatisfação no povo russo, fome, desemprego. Tá? Então, daí surge a Revolução Russa de fevereiro de 1917, que é uma revolução que a gente pode dizer que é neoliberal. E veja, não teve a participação de partido algum. As pessoas estavam exiladas. Tá? Os grandes líderes dos partidos ou estavam exilados na Sibéria ou fora da Rússia. Foi uma revolução, a de fevereiro, totalmente espontânea. As pessoas depuseram o czar e proclamaram um novo governo, que seria um governo provisório. Esse governo provisório, ele vai prosseguir até outubro. Porque, veja, os alemães, querendo que a Rússia saia da guerra, vão patrocinar o retorno de Lenin à Rússia. Ele vem num trem, tem até um filme sobre isso na internet, ele vem num trem retornando para a Rússia com um patrocínio, dinheiro inclusive, tá, dos alemães. Tá? O objetivo era que o Lenin fizesse uma nova revolução na Rússia e que retirasse o Império Russo, tá, da Primeira Guerra Mundial, liberando aquela frente de combate com a Alemanha, para que a Alemanha pudesse colocar todo o seu exército para combater ingleses e franceses, de preferência antes dos americanos ingressarem na guerra. Essa Revolução de outubro de 1917, ela conta com várias pessoas importantes. A gente pode, dentre outros, citar o Lenin, que nós estamos falando aqui neste vídeo, mas também o Stalin e o Trotsky. O Lenin seria o mentor intelectual da Revolução. O Stalin seria o homem de ação, o burocrata, aquele que cuida da administração do partido. E o Trotsky, aquele que mais tarde há de organizar o Exército Vermelho e tornar esse Exército Vermelho capaz de sustentar esta revolução. Em 1922, tá, a Rússia ela muda de nome. Ela passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. E é o ano também em que o Lenin tem o seu primeiro derrame. Ele vai falecer 2 anos depois. Né? E, veja, cabe destaque também, eu falei da Primeira Guerra Mundial, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Isso ocorre ainda, tá, na esteira da Revolução de 17, e com o Tratado de Brest-Litovsk, que esse tratado propicia a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, sendo um tratado de paz com a Alemanha e também com o Império Austro-Húngaro, que é a Áustria mais a Hungria. E não só isso, veja bem, após essa Revolução de outubro de 17, nós temos várias decisões governamentais. Não foi somente a saída da Rússia da guerra, não. Tá? A propriedade privada, por exemplo, ela foi abolida. Não existia mais a propriedade privada. E houve também
o comprometimento da hierarquia do exército, porque os soldados, eles passaram a ter o poder de eleger os seus próprios comandantes. E houve também o fechamento de jornais de que faziam oposição ao governo. Você não podia mais falar contra o governo. Houve a total abolição da liberdade de expressão. Você não podia falar ou escrever qualquer coisa, não. Tá? E começaram a haver expurgos e assassinatos. Pessoas que pertenciam aos quadros do partido começaram, já na época do Lenin, tá, a serem expulsas do partido, presas, ou enviadas para a Sibéria, ou mesmo assassinadas. Aliás, quando eram enviados para a Sibéria, o objetivo é que morressem lá. E aí começa a guerra civil. Porque, veja, muita gente ficou insatisfeita com esse governo. Tá? Não queria um governo socialista na Rússia. E formaram-se alguns exércitos, que passaram a ser chamados de exércitos brancos, em oposição ao exército do governo. O governo do Lenin, do Stalin, do Trotsky, passou a ser chamado, esse segundo exército, de Exército Vermelho. Então, o exército do governo era o Exército Vermelho. E havia vários exércitos não coordenados, espalhados pelo solo russo, com apoio, inclusive, de outros países, que lutavam contra essa revolução e eram assim chamados exércitos brancos. Faltou ao exército branco coordenação. Como eu falei, não era um exército só, eram vários. Você tinha ali os mencheviques, que eram comunistas, mas que não concordavam com a doutrina adotada pelos bolcheviques. Você tinha os nobres que pertenciam ao Império Russo, tá? E que também não concordavam com isso. Você tinha dissidentes do exército que também não concordavam com essa Revolução de Outubro. Havia países, nações que faziam parte do Império Russo e estavam aproveitando o momento também para se separar da Rússia. Então era um saco de gatos. Você tinha vários interesses ali diversos que mobilizavam essas pessoas para montar esses exércitos contrários ao Exército Vermelho. Mas faltou coordenação. Tá? Enquanto que o Trotsky forneceu a devida coordenação e organização ao Exército Vermelho, liderando eficazmente o exército no combate aos exércitos brancos. E em 1921, porque veja, com a Guerra Civil, antes já estávamos na Primeira Guerra Mundial, aí depois vem a Guerra Civil. O que nós temos? Fome, muita fome. O campo parou de produzir alimentos. Então, em 1921, o Lenin, ele propõe a NEP, como ficou conhecida, NEP, que em português seria a Nova Política Econômica. A NEP, ela vai de 1921 até o ano de 1928, quando Stalin põe fim à mesma. E com a NEP nós temos a introdução de elementos diversos provindos da doutrina capitalista, na economia que se propunha ser uma economia socialista. Ou seja, o homem do campo passava a ter direito de vender o excedente da sua produção. E passou-se também a permitir o pequeno comércio, aquela pequena burguesia nas cidades, vendendo, comprando, se enriquecendo. E isso o Lenin escreveu, falando sobre essa política, nova política econômica, uma frase muito interessante que marca essa doutrina, que é um passo para trás, dois para frente. Ou seja, estava havendo um recuo, mas era um recuo momentâneo. Então, de 1921, de 1922, nós temos a Grande Fome, que vai matar pelo menos 5 milhões de russos. E é por causa disso que o Lenin resolve, não, vamos mudar a política econômica do país, a ver se a gente aumenta a produção no campo, para acabar com esta grande fome. Também no ano de 1922, o Lenin tem pelo menos 3, talvez até mais, derrames cerebrais, o que irá levar à morte, tá? Em 21 de janeiro de 1924. Aliás, de 22 e 24, ele já é afastado do governo por causa do seu estado de saúde. E quem está à frente?
É o Stalin, porque o Stalin vai dominar toda a burocracia e a administração do Estado. O Lenin morre cedo, só com 53 anos de idade. Não se sabe ao certo o que levou a esse estado de saúde, aos seus derrames. Há polêmicas, não vou entrar nisso, tá? Mas há polêmica sobre o que teria ocasionado o derrame cerebral em Lenin. Agora, após a morte, o corpo do Lenin foi embalsamado, a mando do Stalin, que criou um verdadeiro culto, não só à imagem do Lenin, mas à sua própria imagem, Stalin. Queria substituir a religião, a igreja ortodoxa russa, pelo culto da imagem do Lenin e do Stalin. E o cérebro, a mando do Stalin, o cérebro do Lenin, foi fatiado. Fizeram várias fatiazinhas do cérebro do Lenin e as encaminharam para vários laboratórios e cientistas do mundo inteiro. A intenção do Stalin era provar que o Lenin era uma pessoa excepcional, que era o cérebro de um gênio, de um superdotado, de uma pessoa sem igual. Então tem essa curiosidade sobre o cérebro do Lenin, que foi totalmente fatiado em milhares de fatias bem fininhas. E o Lenin, antes de falecer, ele consegue escrever um texto que é considerado o seu testamento. Infelizmente, o texto ele foi encoberto até por décadas, ele ficou escondido porque não era do interesse do Stalin. Uma vez que nesse texto, considerado o testamento do Lenin, ele faz o Trotsky, o seu sucessor, e pede o afastamento do Stalin dos cargos de maior poder que ele ocupava naquele momento. O governo do Lenin, ele é marcado pelo terror. O terror não está no governo do Stalin somente, não. Já começa ali em outubro de 17, a partir do governo do Lenin. Nós temos o assassinato dos inimigos do governo, isso é uma prática comum. Temos também decisões autoritárias e unidirecionais. E temos a total perda das liberdades individuais. Temos também a perda da liberdade de expressão. Gente, você está gostando? Tá. Então deixa o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. E se não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Mas vamos prosseguir. Olha, em 1918, veja, a Revolução foi em outubro de 17. Então, logo no ano seguinte, nós temos a criação da Checa. A Checa, veja bem, é um tipo de polícia, uma polícia revolucionária, mas tem muitos poderes. E a Checa, ela foi criada no governo Lenin, não no governo Stalin. A Checa, ela podia investigar, como toda polícia pode investigar, só que ela podia julgar também, e ela podia condenar, e ela podia matar, tá? Condenado, você era morto, assim, sem mais nem menos. Calcula-se que a Checa tenha assassinado entre 10 a 140 mil pessoas. Já no ano de 1919, nós temos a criação dos campos de concentração. Esses campos de concentração inicialmente foram entregues ao comando da Checa, mas mais tarde foi criado um outro órgão para chefiar esses campos de concentração. Eles passaram a ser chamados de gulags. Então, campos de concentração na Rússia começa em 1919, sob o comando da Checa, e depois passa para os gulags, onde você tinha o quê? Trabalho escravo. Tá? E eles estavam espalhados não só na Sibéria, estavam espalhados pela Rússia toda. O objetivo era que você morresse lá, morresse trabalhando. O trabalho era extenuante mesmo, para te levar ao final da sua vida. E com relação aos padres, os religiosos, e em particular da Igreja Ortodoxa Russa, se bem que outros religiosos também foram envolvidos nessa. Calcula-se de 14 a 20 mil assassinatos de padres. Imagina isso. Entre padres e religiosos, 14 a 20 mil assassinatos. É porque queriam eliminar a religião. Não poderia haver religião num país comunista. A religião tinha que ser toda voltada ao culto do Estado. Tá? Você tinha de botar a sua fé no Estado e não numa coisa imaterial, mística. Não. E os intelectuais, aqueles que não foram presos, mortos,
assassinados, não, eles foram deportados. Ó, vai para a Sibéria, fica na Sibéria, ou vai para outro país e sai da Rússia. Então, os intelectuais que se opuseram de alguma forma ao governo não foram bem tratados. Já em julho de 1918, o czar, que era um tipo de imperador de todo o Império Russo, ele estava preso desde fevereiro de 1917, quando ocorreu a primeira revolução na Rússia, aquela revolução de caráter neoliberal. Então, em fevereiro, a família do czar é presa. Mas em julho de 1918, ela é assassinada. Todos são assassinados. E aí vem aquela discussão, quem mandou matar? É claro que se foi em consenso entre todos os líderes da Revolução Russa de outubro de 17. Tá? Não vamos excluir a culpa do Lenin, do Stalin, do Trotsky, ou seja lá de quem for. Tá? A doutrina do Lenin era baseada no Karl Marx, o criador do comunismo, mas há de se diferir em vários pontos. E estas diferenças do Lenin para com Marx, nós vamos chamar de leninismo. Então, o governo Lenin, essa aplicação, a prática do que seriam as ideias do Marx em um país eminentemente agrário, é o leninismo. E o que nós temos, né, dentro dessa doutrina? Nós temos que a sociedade ela há de evoluir. Rumo a quê? Rumo a uma sociedade comunista. Nós temos que a sociedade de classe, sabe, a classe burguesa, a classe proletária, tá? E o Estado, tá? A entidade do Estado, isso há de acabar. Tá? No futuro nós teremos uma sociedade sem classe e também sem Estado. É o que a teoria prevê. Se bem que não tem ocorrido, não? E você tem também que os trabalhadores, eles se tornarão livres da exploração burguesa, tá? E também da alienação. Tá? Então esses operários eles vão passar a ter controle sobre o destino de suas próprias vidas. Olha que coisa bacana, não é, gente? E aí tem uma frase, vem lá do Marx, mas você pode adotar no leninismo também, que quando chegar essa sociedade comunista, porque ela não chegou, até hoje ela não chegou, mas quando ela chegar, seria o seguinte, a frase, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. O que Marx quer dizer com isso? Quer dizer que, veja, se eu sou mais capaz de trabalhar, eu vou trabalhar mais. Tá? Não quer dizer que eu vá ganhar mais, porque a meritocracia não está presente. Se você é capaz de fazer mais, faça mais. Se eu sou capaz de fazer menos, eu faço menos. Na hora da distribuição dos dividendos, do lucro pelo meu trabalho, o que ocorre é que quem tem maiores necessidades recebe mais. E quem tem menores necessidades recebe menos. Então a meritocracia foi para a lata do lixo. Tá? Porque, veja, se eu tenho uma capacidade maior de trabalho, eu vou trabalhar mais. Mas se eu tenho uma necessidade menor, se eu não tenho uma família para sustentar, se eu não tenho gastos com saúde, então eu vou ganhar menos. O outro que trabalhou, mas que tem uma família mais numerosa, ele vai ganhar mais. Entendeu, gente? Então memoriza isso, é uma frase muito bacana. De cada qual segundo sua capacidade e a cada qual segundo suas necessidades. O Lenin, ele acreditava totalmente na expansão da Revolução Comunista por toda a Europa, aliás, por todo o mundo, né? Tá? E ele acreditava, inclusive, na derrubada dos governos burgueses e que isso ocorreria num prazo rápido, em alguns meses após a Revolução de 17, que até hoje não ocorreu, né? Então, veja, o Lenin acreditava também na possibilidade que a Revolução ocorresse em um país agrícola, onde houvesse um número muito maior de camponeses do que de proletários, que era o caso do Império Russo, onde, como eu falei ainda há pouco, mais de 80% da população se encontrava nos campos, eram os camponeses. Haviam poucos proletários. Dentro da concepção marxista, isso não seria possível. A Rússia não estaria dentre os países onde poderia ocorrer uma revolução comunista.
e sim a Alemanha, a França, os Estados Unidos. Então, o nacionalismo, na concepção do Lenin, ele é um falso conceito burguês. Tá? E todos, tá? Simplesmente todos os proletários pertencem à mesma classe, independente do país. Por isso que ele é contra o nacionalismo. Tá? Eu sou brasileiro, vou defender meu país porque eu sou brasileiro, é minha nação. Não. Tá? Eu sou igual ao argentino, ao alemão, ao português, porque se eu sou proletário, nós todos somos proletários. E se você é burguês, todos são burgueses. Tá? Então não há, segundo Lenin, esse tal de nacionalismo. Isso é um conceito falso, um conceito burguês, mentiroso. Tá? O que nós temos são classes sociais. Tá? Então ele há de defender a internacionalização da revolução e fazer a defesa de um Estado mundial único, tá? E centralizado. Sim, ele é único, mas tem um poder que emana de um único lugar. Todos os países, um só. Tá? E o Lenin é contrário, totalmente contrário à democracia representativa. Sabe quando você elege o governador, o presidente, os deputados, senadores? Não vou eleger ninguém não. Ele é contrário a essa democracia representativa burguesa, isso não. Ele é contrário ao liberalismo. Ele entende que tanto esta democracia representativa, tanto o liberalismo, são meras ilusões burguesas. E veja, isso que é vendido como marxismo, leninismo, tende a surgir e ocupar o espaço da religião. Você vê que tanto Lenin, tanto depois de Stalin, quiseram acabar com a religião em seu país, assassinaram vários padres, vários religiosos, e em particular da Igreja Ortodoxa Russa. Por quê? Esta doutrina marxista-leninista se apresenta como uma crença religiosa, uma verdadeira religião sem Deus. Daí o Stalin ter compreendido muito bem da importância de você criar o culto à imagem, o culto ao falecido Lenin, e ainda em vida o culto à sua própria imagem, Stalin. Pois algo tem de substituir a Deus, já que se trata de uma religião, mas não há Deus. E o partido? O partido, na concepção do Lenin, ele tem que ser um partido revolucionário. E veja, é um partido único. Não, pluralidade de partidos, não, jamais. Tá? É um partido altamente centralizado. O poder está na mão de um ou de poucas pessoas. Tá? Disciplina está presente, tem que ser altamente disciplinado. O partido é composto por revolucionários profissionais, não é qualquer um não. Se é membro do partido, você é um revolucionário profissional. E tem um objetivo tudo isso. Tá? O objetivo é que esse partido possa liderar os trabalhadores. Veja, não são os trabalhadores que vão se autoliderar, não. É o partido formado por pessoas específicas, altamente capazes, esses revolucionários profissionais, que vão liderar os trabalhadores. E aí nós temos também a ideia do capitalismo presente em Lenin. Tá? Veja, o Lenin faz uma análise do capitalismo, tá? Da mesma forma que o Marx fez no século anterior. Segundo o Lenin, tá? O capitalismo ele sofreu desenvolvimentos posterior ao trabalho do Marx. Tá? Que nesta fase em que se encontra o Lenin, comecinho do século XX, nós temos o quê? Uma fase econômica do imperialismo, é o capitalismo imperialista, formado por monopólios e pela exportação do capital e pela exploração dos países menos desenvolvidos pelos países mais desenvolvidos. A colônia, sabe? Eu vou ser monopólio daquele país porque aquele país é a minha colônia. O Marx, Karl Marx, ele entendia que o comunismo surgiria a partir de um país altamente industrializado. Na época poderia ser a Alemanha, a França, a Inglaterra ou mesmo os Estados Unidos. Não? E surgiria por meio das contradições existentes e a partir da classe do proletariado, os trabalhadores que não têm nada além da sua própria força do trabalho, tá? E que se coloca em oposição à classe da burguesia. A burguesia são os comerciantes, são os empresários,
são os donos dos meios de produção. Tá? O Lenin, no entanto, ele entendeu diferente. Ele acreditava ser possível a revolução em um país eminentemente agrário, como no caso da Rússia. Tá? E no início, veja, bem no iníciozinho da Revolução, ali em outubro de 17, foram criados os sovietes. Os sovietes, eles se propunham a dar um ar democrático àquela revolução, né? Mas duraram pouco os sovietes. Os sovietes seriam conselhos de trabalhadores. Seriam formados tanto por proletários, aqueles que trabalhavam nas fábricas e no comércio dentro das cidades, tanto pelos camponeses que trabalhavam nos campos, na agricultura, como também pelos soldados do exército. Então seriam esses conselhos de trabalhadores, os sovietes, que deveriam tomar as decisões. Só que, veja, isso aí durou muito pouco. A própria ideia do partido do Lenin, de centralização e disciplina, implicava que o partido, uma elite dentro do partido, iria dominar todas as decisões importantes realmente no país. Mas, inicialmente, após a Revolução de Outubro de 17, foram criados os sovietes que não tiveram uma importância duradoura, tá? Efetiva, realmente, em termos de decisões a serem tomadas e cumpridas. Olha, se você quiser prosseguir com o estudo de Lenin, tá? Caso você goste, eu vou indicar 8 obras que valeria a pena, então, você ler. Tá? A primeira do ano de 1899 seria o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, onde nós temos uma análise sobre o desenvolvimento econômico da Rússia ali no final do século XIX. E a segunda obra que eu gostaria de indicar, do ano de 1902, ela tem como título O que Fazer? Onde é discutido justamente isso, que atitudes que nós comunistas devemos tomar, tá, para fazer a revolução. Então, qual o papel do partido na luta pelo socialismo, pelo comunismo? Onde você tem uma defesa de um partido formado por revolucionários profissionais, aquilo que eu falei ainda há pouco. E que esses líderes do partido sejam também os líderes do movimento proletário. Então você vai ter uma liderança centralizada, onde vou ter, portanto, a defesa da organização centralizada, ali presente no partido, e da disciplina. O que, lembra que eu falei dos sovietes, aquela questão mais democrática, de conselhos formados por soldados, camponeses e proletários? Vai para a lata do lixo, gente. Tá? É o partido que manda. Tá? Centraliza o poder e uma elite ali bem disciplinada, organizada, que toma as decisões. Mas vamos a um terceiro trabalho. Um passo à frente, 2 passos para trás. Lembra? É parecido com a frase que eu falei ainda há pouco, quando eu falei da nova política econômica, a NEP. Só que ali inverte. Porque, veja, quando eu falei da NEP, a intenção ali era dizer que você estava recuando, mas que você iria avançar mais à frente. Então, lá seria um passo atrás, 2 à frente. Tá? Aqui não. Aqui está fazendo uma crítica, estamos no ano de 1904, está fazendo uma crítica ao Partido dos Operários, então, da época. Ele está dizendo que houve um recuo nas estratégias para você fazer uma revolução. Então, uma crítica. Então, ele está dizendo que a gente vai dar um passo à frente e depois 2 passos atrás. Tá? Então, houve um recuo. Então, é esse título, Um Passo à Frente, 2 Passos Atrás, de 1904, que fala justamente sobre as divisões do partido. Lembra? O POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Defende a unidade do partido. Temos que ter um partido unido e forte. A quarta obra que eu indico, do ano de 1905, é 2 táticas da social-democracia na Revolução Democrática, onde é discutido, é analisado quais as estratégias deveriam ser adotadas. E também sobre um posicionamento contrário do Lenin
contrário à aliança com a burguesia liberal. E a favor da liderança do proletariado na luta pela democracia e pelas demandas populares. A quinta obra seria Materialismo e Empiriocriticismo, de 1909, que é uma crítica às tendências idealistas na filosofia. Faz uma defesa do materialismo dialético e apresenta uma refutação dos argumentos presentes, tanto no idealismo, tanto no agnosticismo. A sexta obra, Imperialismo, fase superior do capitalismo, do ano de 1917, onde temos uma análise do estágio do imperialismo no desenvolvimento do capitalismo. Temos aqui nesta obra um estudo sobre a fase de livre concorrência presente no capitalismo para a fase posterior de monopólios. Sétima obra seria Estado e Revolução, do ano de 1917, onde temos uma análise sobre a natureza do Estado e sua relação com a Revolução. E temos também uma crítica às concepções burguesas e reformistas do Estado. O Estado atua como uma ferramenta de dominação de uma classe sobre a outra. Nesta obra nós temos a defesa da destruição do Estado burguês, tá? Substituindo o mesmo com o Estado proletário. Tá? Seria a transição para o comunismo. No futuro, tá? O Estado deveria deixar de existir. Nós não teríamos nem mais a divisão da sociedade em classe, nem mais a existência do próprio Estado. Aí sim você teria o comunismo. Tá? E o oitavo livro que eu gostaria de indicar seria As Teses de Abril, de 1917, onde são apresentadas as teses propostas por Lenin em abril de 1917, após o seu retorno do exílio. Lembra que eu falei? Os alemães patrocinaram o seu retorno a bordo de um trem até São Petersburgo. Então, quando ele chega, ele faz ali um discurso, apresenta o que seriam essas teses de abril. Nesta obra, nós temos a defesa da tomada de poder pelos sovietes. Lembra aqueles conselhos, tá, formados de soldados, camponeses e proletários? Nós temos também a proposta da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Na época, era a Grande Guerra. E temos também que são levantadas questões vinculadas a reformas socialistas. Olha, resumindo, quando o Lenin chega ali em 1917 na Rússia, ele faz um discurso muito bonito realmente, pautado em 3 pontos. Todo o discurso dele gira em torno de 3 pontos. Paz, pão e terra. Paz prometida para um país que está em guerra desde 1914. Muita gente morrendo, está tendo várias derrotas. Então vamos tirar esse país da guerra, vamos dar paz. Tá? Pão para um país que as pessoas estão morrendo de fome por causa da guerra, da destruição causada pela guerra, do campo que foi abandonado, está desorganizado, então há fome. E eu vou dar pão para matar esta fome. E terra, num país onde a terra é dominada por poucas pessoas que fazem parte da nobreza, onde os camponeses, mais de 80% da população, querem terra para poder plantar, querem uma reforma agrária. Tá? Então o Lenin promete paz, pão e terra em 1917. E o que é dado a partir de 17? No lugar da paz, guerra. Pois mesmo saindo da Primeira Guerra Mundial, tá, entrou em guerra civil o Exército Branco com o Exército Vermelho, tá, e foi muita matança. 17 a 1922, pelo menos, tá, a guerra esteve presente o tempo todo. É prometido pão, e nós tivemos fome. Pelo menos 5 milhões de pessoas morreram só de 21 a 22. E mais tarde, tá, na década de 30, mais mortes, muito mais mortes no chamado Holodomor. Tá?
E a terra, é prometido terra. No entanto, a terra é retirada. Tá? A partir de 1928, toda a terra é confiscada. Se você é agricultor, você vai trabalhar para o Estado, ou então em fazendas coletivas. A terra foi toda confiscada das pessoas. Então as três promessas, paz, pão e terra, foi dado exatamente o oposto. No lugar da paz que foi prometida se deu a guerra, no lugar do pão que foi prometido se deu a fome, e no lugar da terra que foi prometida, a terra foi tirada de todos que a tinham. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu comentário aí. Quero escutar a tua opinião, mesmo que seja crítica. Põe aí, tá bom? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.